Canal Histórias Bíblicas apresenta A Mulher que Viu o Anjo do Senhor Cara a Cara. Há uma história de uma pessoa descrita no Antigo Testamento que dá origem a várias perguntas e dúvidas. Essa pessoa é referida como o Anjo do Senhor, também conhecido como o Anjo de Deus, que é mencionado na Bíblia mais de 60 vezes e serve como porta-voz pessoal de Deus e representação de Deus para a humanidade. No Antigo Testamento, o anjo às vezes é praticamente equiparado a Deus, como no encontro de Jacó em Betel e na libertação do Egito. Em outros lugares, o anjo é diferenciado de Deus, como no dia de Abraão, em que o anjo apareceu no Monte Moriá e impediu Abraão de matar seu filho Isaque. Abraão recebeu uma mensagem do anjo do Senhor, que prometeu que ele seria abençoado por ter obedecido a Deus. O anjo do Senhor aparece na canção que Débora canta e no chamado que Gideão recebe. Agar ou Agar. Sara, a esposa de Abraão, tinha uma serva egípcia chamada Agar, que trabalhava para ela como escrava. A maior parte das informações sobre Agar pode ser encontrada no capítulo 16 do livro de Gênesis. Depois que Deus fez sua presença conhecida para Abraão e lhe deu a promessa de uma terra própria e uma herança, 10 anos se passaram e o casal ainda não tinha um filho. Como Sara não podia esperar mais, decidiu tomar as coisas em suas próprias mãos e deu sua serva para o marido. Abraão obedeceu suas instruções e, como resultado, Agar engravidou dentro das normas legais da época. A estéril Sara propôs que seu marido Abraão tomasse uma segunda esposa por meio da qual ela pudesse construir uma família. Mas, embora legalmente permitido, isso foi espiritualmente desastroso, pois contradizia o caminho de fé obediente e paciente na promessa de Deus. As consequências foram trágicas para Agar, para Abraão, que amava seu filho, e para Sara, que daí em diante nutriu um espírito amargo e ciumento. Sara ficou invejosa da jovem quando ela começou a exibir sua barriga gerando o bebê, apesar do fato de que Sara foi quem os levou à situação adúltera em primeiro lugar. Em Gênesis 16, versículo 4, Abraão foi para a cama com Agar e ela concebeu. Quando percebeu que estava grávida, ela olhou com desprezo para sua senhora, considerando Sara como insignificante por causa de sua infertilidade. Com raiva, Sara começou a tratar Agar com dureza. A inquietação da natureza pecaminosa é vista aqui. Deus é fiel em registrar as irregularidades matrimoniais de seu povo, mesmo que nunca as tenha aprovado. Quando Agar ficou grávida, ela olhava com desprezo para Sara. Sara respondeu culpando Abraão e expulsando Agar da casa. Isso ilustra o conflito entre a lei e a graça. Elas não podem coexistir. Embora alguns comportamentos desta seção possam ter sido culturalmente aceitáveis na época, certamente são irregulares do ponto de vista cristão. Gênesis 16, versículos 7 ao 14. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Gênesis 16, versículos 7 ao 14. Enquanto Agar estava no deserto em direção ao Egito, o anjo do Senhor apareceu a ela e as palavras volte e se humilhe marcaram grandes pontos de virada na vida de muitos que tiveram contato com Deus. A tentativa de fuga de Agar eventualmente a levou a uma fonte de água, e ela possivelmente estava com medo de continuar e correr o risco de perder essa fonte. Durante sua necessidade, foi então que o anjo do Senhor apareceu a ela e falou com ela como uma pessoa fala com outra. Não há indicação de que isso fosse apenas uma sensação espiritual ou uma voz carregada pelo vento. O anjo do Senhor estava fisicamente presente com Agar. E essa pessoa estava presente com ambos simultaneamente. A Bíblia não fornece informações sobre a identidade específica do anjo do Senhor, mas há muitas pistas que apontam para sua identificação. O anjo do Senhor se identifica como Deus, fala como Deus e realiza os deveres de Deus. Ele também fala como Deus quando faz essas coisas. Êxodo 3, versículo 2.
Em várias dessas aparições, aqueles que viram o anjo do Senhor temiam por suas vidas porque haviam visto o Senhor. Esta é a primeira vez que o anjo do Senhor é mencionado nas Escrituras Sagradas. Nem Noé, Enoque, nem Abraão o viram pela primeira vez. A primeira pessoa a quem o anjo do Senhor apareceu foi uma mulher grávida, que estava sendo maltratada pela mulher que a colocou em todo esse problema em primeiro lugar. Tudo isso nos faz ficar maravilhados com o amor extraordinário de Deus. E nunca devemos esquecer que isso lhe traz grande prazer em agir dessa maneira. De onde você veio e para onde vai? O anjo do Senhor fez uma pergunta significativa e esclarecedora. Lembrar dessas duas perguntas nos salvaria de muitos problemas. Volte para sua senhora e humilhe-se a ela. O anjo do Senhor disse a Agar para se arrepender. Se ela mudasse de direção, havia uma promessa inerente: obedeça-me e eu a protegerei. O anjo do Senhor não disse diretamente a Agar para retornar à casa violenta em que foi criada, mas transmitiu uma promessa implícita de proteção. A promessa do anjo do Senhor a Agar foi: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor com quem ela falava: Tu és Deus que me vê. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Beer-Lahai-roi, eis que está entre Cádiz e Bered. Não só Deus deu uma implicação de segurança garantida, mas ele também deu uma promessa direta de tremenda bênção. O filho ainda não nascido de Agar abriria caminho para descendentes incalculáveis. No versículo bíblico diz: E o seu nome será Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Ismael foi a primeira pessoa na Bíblia a receber seu nome antes de nascer, o que o tornou o destinatário de uma promessa significativa que não era simplesmente que ele teria muitos descendentes. Deus queria que Agar fizesse parte da vida de Abraão e Sara. Ela sabia que esse não era um simples anjo que apareceu a ela, mas o anjo do Senhor era também o Deus que havia, o mesmo que vigiava Agar e Ismael, ainda não nascido. Depois do encontro de Agar com El-roi, também conhecido como Tu és o Deus que me vê, ela percebeu que, se Deus pudesse estar com ela no deserto, ele também estaria com ela quando ela tivesse que se submeter à autoridade de Sara. Era como se Agar estivesse falando com Deus, dizendo: Você olhou para mim e agora eu posso olhar para você. Essa era uma relação cara a cara. Deus transforma. Lemos que Agar deu à luz um filho de Abraão. Parece que Agar não retornou com um coração arrependido. Os cristãos modernos têm acesso a uma promessa ainda mais clara e magnífica do que a que Agar recebeu. Temos a promessa de Jesus: Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28:20, Bíblia ampliada. Ensinando-os a observar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Se você precisa se submeter a circunstâncias difíceis, Deus vê você. Jesus lhe dá uma nova esperança. Considere o caso de Sara. Deus fez uma promessa a Abraão, seu marido, de que sua descendência seria tão numerosa quanto as areias da praia e as estrelas do céu. Mas havia um problema. Sara era estéril e já tinha passado da idade de ter filhos. À medida que os anos passavam, a promessa de Deus parecia cada vez mais distante de se cumprir. Sara se sentiu desafiada e achou que precisava encontrar uma solução para o problema. Sara não teve a paciência de esperar e confiar que Deus cumpriria sua palavra. Ela decidiu tentar cumprir o propósito de Deus por si mesma. Sua abordagem não lhe trouxe paz e ela acabou odiando tanto Agar quanto seu filho Ismael. Apesar da complacência de Agar com o pedido que lhe foi dado, o controle obsessivo de Sara era o verdadeiro obstáculo que ela precisava superar, não o desejo de ter mais filhos. A necessidade de controle que Sara tinha é algo que tem atormentado muitas pessoas ao longo da história.
Em vez de confiar em Deus, Sara tentou fazer a promessa se cumprir usando seus próprios métodos e de acordo com seu próprio cronograma. Ela confiou em sua própria força quando deveria ter se apoiado no Deus onipotente. Ela exemplifica as consequências que surgem quando um líder inseguro tenta operar independentemente de Deus. Líderes inseguros veem a vida sob uma perspectiva de escassez em vez de abundância. Pessoas inseguras tornam-se egoístas e manipuladoras. Essas pessoas se sentem intimidadas e lidam com os outros através da intimidação. Elas também ressentem o sucesso dos outros e se voltam contra eles. Paulo, o apóstolo, usa a história da Bíblia sobre Agar e Sara para mostrar uma verdade espiritual vital para a nossa salvação. Em Gálatas capítulo 4, Agar é um símbolo da antiga aliança, que foi fundada em obras humanas e na lei. De acordo com a Bíblia, Sara representa a nova aliança, que é baseada na graça e no trabalho que Deus fez para redimir a humanidade. Na analogia de Paulo, os crentes em Cristo são como a criança nascida de Sara. Somos produtos livres do Espírito. Gálatas 4 diz: Mas assim como naquele tempo, a criança nascida segundo a carne, a escrava Agar, perseguia o filho nascido segundo a promessa e o trabalho do Espírito. Assim é agora. No entanto, o que diz a Escritura? Expulsa a escrava Agar e seu filho Ismael, porque o filho da escrava não herdará juntamente com o filho da livre. Portanto, nós, crentes que nascemos de novo, somos transformados espiritualmente, renovados e separados para o propósito de Deus. Não somos filhos da escrava, mas da livre. As aparições do anjo do Senhor cessam após a encarnação de Cristo. Anjos são mencionados várias vezes no Novo Testamento, mas o anjo do Senhor nunca é mencionado no Novo Testamento após o nascimento de Cristo.